Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Olá, sejam bem-vindos. Nós somos o Parlamento das Corujas e eu sou a Thaís Prioli. Eu sou o Gustavo Domingues. Eu sou o Caíde Tavian, um fanático de Robert Irving Howard. Eu sou Vinícius Domingues, o atual portador do bastão Juju. Em inglês é bastão Juju? Não, é assim o livro mesmo. Nossa, eu nem lembro. Não, bastão, ele fala bastão mágico, muito. É bastão Juju, eles falam. Juju, toda vez. Como vocês perceberam, hoje nós vamos falar sobre Solomon Kane, do Robert E. Howard. Robert Irving Howard, considerado o pai do subgênero de fantasia espada e feitiçaria. Ele nasceu em 1906, no Texas. Ele foi muito incentivado pela mãe e por professores a escrever. Adquiriu uma grande paixão por poesia e literatura. Em 1924, ele publicou pela primeira vez um conto que foi sobre homens das cavernas, chamado Spear and Fang, na revista Pulp, Weird Tales. A Weird Tales, na verdade, ela publicou tudo dele, né? E um monte de coisa de outras pessoas também. Inclusive o Conan dele, né? O que eu mais Conan sinto... Rei Cool também. Os principais personagens dele foram o Rei Cool, Solomon Kane, Conan. Na verdade tem outros, né? Tem o Bran McMorne, várias coisas, são né? provavelmente os mais famosos. Sim. Principalmente o Conan, na verdade. Conan. Não, na acho que verdade, não falar sobre Conan e começar com Solomon Kane mostra que a gente é hipster pra caramba. Porque a gente não tá falando... estamos falando aqui sobre Robert E. Howard, mas nosso podcast não é sobre Conan. Já é uma transgressão gigantesca. Sim. São personagens, os dois são muito bons, bem individuais. Inclusive o Solomon Kane é um personagem mais, psicologicamente, mais bem trabalhado que o Conan. Com certeza. Uma pena que Robert Howard, ele morreu bem cedo, né? Ele se suicidou. Ele se suicidou depois da morte da mãe dele. Sim. Com 30 anos. Coitado do pai dele, né? Que perdeu. Mas ele perdeu toda a família inteira num dia. Foi no mesmo dia? Foi alguma coisa Foi no próxima, velório. assim, né? No velório da mãe dele. Tipo, diz que eles estavam dentro do velório e ele saiu do velório e ele foi até o carro do pai, entrou dentro do carro com uma arma e atirou. A versão que eu ouvi foi que o médico disse que ela não tinha salvação e antes mesmo dela morrer, Eu acho que foi um isso. dia Foi? antes ele Antes se dela morrer, matou ele se no matou. carro. Ele morreu logo depois. E aí ele... E tem inclusive uma carta muito triste do pai dele pro H.P. Lovecraft. Que o H.P. Lovecraft publicou. É extremamente triste a carta, se quiserem dar uma olhada depois. Porque o Robert Howard, ele era amigo do H.P. Lovecraft, eles trocavam muitas cartas, correspondência, eles trocavam ideias, tanto que tem muitas ideias dentro das histórias do Robert Howard, que eu acho que... Ele tem muita influência do H.P. Lovecraft, você vai notar muito mais influência nas histórias do Robert Howard, nos livros dele, do que do H.P. Lovecraft, alguma influência de fora. Exatamente, o H.P. Lovecraft era meio babaca nessa amizade, porque você vê um monte de influências desse universo místico cutuliano, eu estou fazendo aspas, mas não tem nenhum Conan nas histórias do H.P. Lovecraft, o que faz uma certa falta. Eu já vi uma homenagem uma vez, ele menciona mais nomes, coisas antigas, era iboriana, essas coisas, sabe? Esse personagem, Solomon Kane, eu acho que ele reflete um pouco mais a personalidade do Robert Howard do que o Conan. Mas por quê? Eu acho um personagem mais confuso, mais trabalhado psicologicamente, que é o que o Caíde falou. Os dois têm um lado do Robert Howard, que é o lado violento, anti-civilização dele. Sim. Mas o Solomon Kane, ele tem um lado mais, como que eu digo, um lado mais... Religioso? Não religioso, mas, como fala, em relação à força de vontade, da pessoa ter... Determinação? Determinação, isso. Sim. O Conan representava muito a aversão do Robert Howard contra a civilização, a sociedade. Ele dizia que a sociedade tornava as pessoas ardilosas, fracas, covardes. E é só a selvageria. É aquela ideia de que se você tá passando por uma situação complexa, você vai pôr o melhor de si. A civilização é o melhor de si quando não tem a outra alternativa a não ser se juntar. Então, hoje a gente tá falando sobre o livro, quando a gente tá falando sobre livro, Solomon Kane, da editora Generale. Esse livro ele foi publicado aqui em 2015 no Brasil, ele reúne 9 contos do Solomon Kane, sendo que 7 deles foram lançados enquanto ele era vivo, Robert Howard, e 2 deles quando ele já tinha falecido. Vai deixar isso... Sendo que ele foi traduzido pelo Alexandre Calari, que fez um ótimo trabalho, até li um conto em inglês para comparar, por conta de uma nota do tradutor falando que o Howard ele brinca muito com as palavras, com repetição de palavras. Pode parecer um texto pobre, mas ele está brincando com significados diferentes da mesma palavra.
E realmente acontece isso. E a Ficou bem tradução, sim, a tradução eu achei sensacional. A nota do tradutor no início do livro também é muito boa para te ambientar na história e o que era o Robert Howard naquela época. Mais ou menos, se a gente for resumir, eu posso dizer que eu dobrei os meus joelhos e rodei saltando como um tigre em cima da sombra que rasgava com garras de aço a criatura no chão. E eu disse todas as palavras favoritas do Robert Howard em uma frase. Faltou espada. Pistola, espada. Ele tem essa forma de escrever que, bom, se você está acostumado a ler romances, o conto ele vai ser diferente, ele vai bem mais direto ao assunto, né? Os contos eles são próprios das revistas pulps, eles são episódicos. O legal do Solomon Kane é que todos os contos, se você reúne eles num livro, eles seguem uma linha de história. Sim. Então é como se você estivesse lendo um romance episódico. Só que assim, como o formato dos contos é próprio de fazer com que coisas aconteçam em todas as... É como se você tivesse dividido em capítulos bem compridos, um livro, só que em cada capítulo tem que ter bastante ação. Então, assim, quando você lê em formato de livro, como se fosse uma história só, pode ser cansativo. Mas se você pensa neles como contos, aí não é cansativo, porque você tá lendo histórias individuais. Você tem que pensar que lá saía, sei lá, um a cada mês, um a cada semestre, um a cada ano. Demorava pra caramba. Então, você queria, quando você lia o conto, você queria que acontecesse tudo lá, né? Você não queria que fosse... Sim, com certeza. Olha, até passando na frente do personagem, eu preciso dizer, é cansativo. Uhum. A leitura não foi... Eu achava que ela seria muito mais... Você achou? Eu não achei nem um pouco cansativo. Eu adorei o livro. Não. Eu leria rápido. Já li 3 Talvez vezes. porque você cansa com tanta coisa que o personagem faz. Eu não me cansei, sinceramente. Não é o que eu digo. Eu também não me cansei, mas não é o tipo de livro que eu vá ler porque eu queira. Tanto que eu não li todos os contos, eu li alguns principais, né? E eu reli um em inglês pra ver como era. Pra saber como seria o livro e como é a escrita do autor. Eu entendo ser cansativo porque acontece muita coisa no livro. Muitos livros hoje em dia, a pessoa fica descrevendo uma situação por muito tempo. Por 2 páginas. E não é uma coisa ruim, isso, e o antigo não é ruim também, é simplesmente diferente. Geralmente ele descreve um cenário de uma batalha, Isso. 1 ou 2 parágrafos. Ou ele descreve a sensação do personagem ao estar vendo ou imaginando aquela situação. Um olhando pro olho do outro, como ele é frio, como o outro é esquentado. Então vamos falar um pouco sobre o personagem, Solomon Kane. Solomon Kane era um puritano. É aquele pessoal que comeu peru nos Estados Unidos. Aqueles caras que tem o chapéu com fivela. Chapéu com fivela. Eu tive uma certa dificuldade pra imaginar o Solomon Kane sem a fivela no chapéu. Ele se veste que nem aquele cara da aveia, não é? Como é que é o nome daquela aveia? Quaker. Quaker. Os Quakers se vestem igual Quaker. os puritanos, né? Solomon Kane, como falamos, ele é um personagem puritano e o objetivo da vida dele é destruir o mal. Não interessa o que ele considera como mal, pelo menos, né? E não interessa que tipo de mal seja humano, sobrenatural, que aparência que tenha. Ele é uma pessoa também, uma personagem extremamente forte. Na verdade, ele é tão forte quanto outros protagonistas do Robert Howard. Eles sempre são exímios na luta, eles sempre têm estratégias na cabeça, parece que eles já são acostumados ao combate. Isso é um padrão do autor. O Caio tinha falado qual que é a principal característica do personagem, que seria a determinação. Então, apesar dele ser muito capaz fisicamente, na verdade, todas as coisas que ele consegue é pela força de vontade e aço, né, do Solomon Kane. O Robert Howard descrevia ele como fanático, mas geralmente hoje em dia a palavra fanático é tido como uma coisa ruim. Uhum. Mas como ele fala no livro, é quase como se fosse um elogio. Uhum. Querendo descrever como que a vontade dele é de ferro. Sim. Como ele prevalecia sobre os outros através da vontade. Não é o fanatismo que ele vai te converter, não, pro puritanismo. Não, ele é fanático no sentido de tudo. Sem dar spoiler dos contos exatamente, mas tem um que ele consegue atacar um fantasma só porque ele tem força de vontade demais. Sim. A maior parte das histórias, elas se passam na África, né? Na Europa e na África. Na Europa e na África. Final do século XVI e começo do século XVII. Isso. Não, falar que se passa igual na Europa e na África, não, porque é até o meu gosto pessoal achou que ele usou a África demais. Eu queria ver um pouco mais da Europa. Sim. A Europa com bruxaria, com magia negra. E ele foi pra África, um conto atrás do outro, um conto atrás do outro. É que o Robert Howard, acho que ele é um cara que ele gostava dessas coisas meio... A África, ainda no começo do século XX, ainda era aquele lugar um pouco misterioso, assim, né? E perigoso. Eu tipo, concordo. das colônias, né? Mas Tarzan, muito dessa época, tem muito desse tipo de coisa, de colônia, de reinos perdidos.
anfíbios, Sim. animais exóticos e... É que assim, é que você imagina assim, o contato dos europeus com a África, a primeira vez. Os caras chegaram lá, aí eles falam assim, meu Deus, tem tipo um gato gigante que tem uma juba e anda com um monte de gato gigante que não tem juba e ataca. Aí depois o outro, meu Deus, tem um bicho enorme que tem uns chifres na frente e te atropela. Meu Deus, tem um bicho mais enorme ainda que tem uma tromba e não sei o quê. Imagina os primeiros contatos com cada animal diferente e bizarro. E aí eles deviam imaginar que devia ter coisa muito mais bizarra ainda, né? E a religião também, né, muito diferente. Na época do Império Romano, né? Todos eles. Os Não, leões do sim. Império Romano. O leão, sim. Os Os elefantes. elefantes. A religião também é muito diferente, né? Mesmo do paganismo europeu, é muito diferente a religião da religiões África. tribais, né? Isso. Mas ao mesmo tempo, eu concordo com tudo que vocês falaram. Mas o Solomon Kane é a melhor figura pra desbravar essa África com um florete. Pra quem não sabe, um florete é uma espada clássica da esgrima. Ele tá lá com uma pistola, um florete e uma roupa de puritano toda preta com um chapelão. Um calor terrível. Exatamente. Cara, eu ficava incomodado. Eu ia lendo e falava que ele tava no meio da selva e a umidade. E ele com uma capa. Que lugar... Eu fico pensando, porque assim, o Tarzan é a mesma coisa, né? O Tarzan e o Solomon Kane, eles andam na selva. Que lugar da África que é tipo selva fechada desse África jeito? Central, Congo, aqueles lugares mais da África Central ali. Ah, tá. Eu não sei vocês, mas eu imagino muito o livro, o cenário do livro e quando tá ocorrendo do jeito que eu quero. Por mais que o cara descreva, eu vou imaginar ainda do jeito que eu quero. Tá. Eu sempre imaginava à noite as aventuras dele. Sim, Agora sim. você falou, a maioria eu também imaginava com ele sempre mencionava muito a lua, Eu sempre morcegos, imaginava escuridão O total. começo dos contos como o pôr do sol. Realmente. Então, sim. Eu sempre imaginava ali o pôr do sol. Então, aí você sempre imaginava o pôr do sol. E você também imaginava Sim. assim? Sim. O único que eu não imaginava muito foi aquele que ele descreve com os vampiros. Sei. Porque Sim. tem um dia muito importante na história, né? Tá. Sim. Então, aí você imagina mais de dia. Sim. Mas os outros ele sempre descreve a lua, sobre como ele se infiltrava nas sombras. E tem esse- isso. e São esse elementos que foi fazem o- você pensar na noite, né, na verdade. Esse foi o conto que eu li tanto em inglês quanto em português. Os vampiros? E isso foi o... Colina dos Mortos? A Colina dos Mortos. Muito bom. E foi o que eu gostei mais também. Ele é bem curto. Então. Eu acho que ele é um conto bem curto que tem ação, tem meio que elementos de terror ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que é bem legal. E eu quero usar esse conto, em particular, pra desmistificar uma coisa que tá se espalhando pela internet de um jeito errado, que é o conceito de Deus Ex Machina. Nesse conto, um amigo dele, um feiticeiro Que é uma africano... amizade muito estranha, por falar nisso, que ele era um fanático cristão. E era amigo de um feiticeiro pagão africano. Melhor amigo dele. Praticamente o melhor amigo dele. O Nilonga? Nilonga. Nilonga. O cara que entrega E um bastão é de engraçado. Ju pra ele. Eu acho muito engraçado porque nesse conto que eu li em inglês eu vi algumas coisinhas, né? O Nilonga, ele fala muito como se fosse aquela pessoa que não sabe inglês, sabe? Igual o Tarzan retratado. Como o O Mi. Tarzan é errado, não O Tarzan é errado. O Tarzan fala Não, 200 a gente tem um línguas trecho aqui, ó, que é... Posso ler? Vou ler em inglês e vou ler em português. Perdoem meu inglês, mas tipo, o Nilonga fala... Eu vou fazer a voz dele também. I, me Nilonga, priest of the Black God, now watch, I make magic. Aí, tipo, a tradução e na tradução saiu só: sim, eu sou o Nilonga, sacerdote do Deus Negro, agora observe a magia que eu faço. Ele ficou muito mais polido em português. E Eu faço magia. esse I, é tipo um yes, né? É. Que o Solomon Kane usa bastante também esse termo. Porque é um termo naval, é um termo de exército inglês, assim, de concordância, né? Ai! Que nos piratas viram Não é assim, ar. ar. Hã? Então eu queria que você fizesse dessa maneira. Ar. Então, e nesse conto, o Nilonga, ele dá o bastão Juju, que é um dos meus itens mágicos favoritos. Nossa, De origem antiquíssima. eu não lembro Até como tá em Lovecraftiano inglês. o bastão tem, É que eu lembrei do Destiny, tem uma arma que chama Bad Juju. É que Juju é um termo muito voodoo, né? Então, É. quando você quer falar de alguma coisa meio de magia... De sorte. Sabe né? como foi traduzido Bad Juju? Ou No Bojo, Destiny? Bojo, Juju, é bem assim, né? Sabe como foi traduzido no Destiny, Bad Juju? Como que é? Voodoo do Jacu. Voodoo do Jacu. Aí, É, ó, o pica-pau pica-pau. influenciando vidas. Ele Voodoo Staff. Voodoo Staff não é nada próximo da legalzice De Juju? do bastão Juju. Bastão Juju. Eu não sei aí se foi uma escolha do tradutor ou se veio já dos quadrinhos, né? Porque a gente também Tem influência. vale falar que teve alguns quadrinhos do Solomon Kane, né? Então não sei qual foi aí a decisão. É, porque, na verdade, é assim, eu acho que a tradução sofreu uma influência
da tradução dos quadrinhos aqui no Brasil Sim. também, né? Porque a Panini lançava as histórias de Solomon Kane nas revistas do Conan aqui no Brasil, né? Ok. Nunca saíram revistas individuais. Porque aqui tem aquele negócio das revistas combinado, né? Que vem uma revista que vem 3 revistas separadas de lá fora, né? O que é até estranho quando a gente vê pela primeira vez na vida as revistas lá fora, Que são elas super são finas. fininhas. Porque Verdade. só vem uma história de 20 páginas. Eu achava super legal, porque as revistas do Conan em geral vinha 3 histórias do Conan, 3 histórias diferentes. Sim. Ou vinha, tipo, sei lá, 2 histórias do Conan e uma do Solomon Kane, ou muito raramente uma do Brian McBorn ou do Cal. Agora Muito diz cool. pro jovem Vinícius que lia o gibi do Batman que vinha 3 histórias diferentes, que aquelas histórias não eram sequenciais uma da outra. Esse Nada é a o meu ver, maior né? problema de infância. Ou do X-Men. Elas não faziam nenhum sentido. Elas não porque- faziam sentido uma com a outra e eu não entendi o que tava acontecendo. É que no caso do Batman vinha assim, tem lá, tipo, é que nem hoje em dia tem lá a revista Batman, a revista Dark Knight, a revista Detective Comics e Batman e Robin. E tipo, cada uma tem uma história diferente seguindo. Então, quando eles lançam as 3. O Conan, Solomon Kane era o mesmo esquema. Vamos voltar ao Deus Ex Mas Machina. voltando ao Deus Ex Machina. o Nilonga, ele não só dá esse bastão, que é o melhor item mágico da história, como futuramente ele usa o corpo de uma outra pessoa pra ajudar o Solomon Kane. Ele tem esse poder de tirar o espírito da Só pessoa. vai com a possessão, né? Isso. E aí ele possui o espírito da outra pessoa, mas ele não faz isso com maldade. Ele devolve depois. Uhum. Tá. E dentro desse conto, o Nilonga ele usa poderes gigantescos que salvam o dia numa situação impossível. E ele não é um Deus Ex Machina. Ele foi apresentado antes. Os conceitos de poder dele já existiam e não foi uma solução de última hora do autor. O Nilonga já tinha muitos poderes. Ele não tirou da bunda isso. É. Ele tinha Sim. meio que planejado já. As pessoas acham que Deus Ex Machina é um conceito de que toda vez o herói não tem como se salvar e algo apelão aparece pra salvar. Não, isso é ser apelão. Ponto. O Deus Ex Machina vem quando não existe nenhuma solução e nem o autor consegue imaginar. Aí ele tem que inventar uma solução divina pra ajudar ele. Como, por exemplo, os Cavaleiros de Roma. Não é um Deus Ex Machina. Exatamente. Todo o plot do Senhor dos Anéis, os Cavaleiros de Rohan, irem ajudar Gondor. Gondor não, é a parte do Abismo de Helm. Qual? Na hora que eles descem com o Gandalf, ficando no morro. O É. Zorlingas. Sim, sim. Zorrilin. Mas eles são... que o... Peraí, você tá falando de qual parte? Desculpa? Do Abismo de Helm. Abismo de Helm. Mas o Gandalf foi atrás deles. Isso, Faz não, parte da tem uma história. explicação, É. Tanto Não, mas é que nem- o que eu tava pensando era os campos de Pelennor, em que Gondor precisava e Rohan aparece Ah, também. mesma coisa no Game of Thrones. O pessoal reclama que a Daenerys aparece com os dragões, mas teve a história de alguém indo atrás dela. Mas voltando ao Solomon Kane, o Vinícius falou mais cedo sobre a força de vontade dele. Vocês acham que por causa dessa força de vontade, que ele é um ótimo espadachim, atirador, faz tudo bem, como ele tem ótimas estratégias e também consegue sobreviver a cenários horríveis. Vocês acham que é isso? A força de vontade dele que leva a isso? Eu creio que sim, na maior parte das coisas que eles fazem é a força de vontade que levou ele a ser essa pessoa. Foi esse fanatismo, essa ou força de vontade que levou ele a ser desse jeito, a virar essa pessoa que ele é. Até porque ele funciona muito como um aventureiro de RPG padrão. Ele tá andando, aparece um problema e ele quer ajudar, como se a vida dele dependesse disso. Então, tudo nele tá nessa vontade inerente de fazer o bem. Ele Sim. quer Nem eliminar todos os o grupos mal. de RPG, eu diria. Nem todos. Não. Realmente o personagem do Vinícius é mais ou menos assim. A gente funciona meio que dessa forma. Na verdade, o Solomon Kane é um personagem controlado pelo Kaid. O número de encrencas que Solomon Kane entra por agir da mesma forma que você faz seus personagens agirem, tem um momento que ele vê um grupo de escravos, uma escrava começa a sofrer, eles são cercados de 15, 20 Escravagistas guardas. árabes que eram, na época, eles, até o começo do século XX, eles tiveram uma... Ninguém fala disso hoje em dia, mas a escravidão árabe foi cruel. E só de ver eles maltratando a menina, ele ataca todo mundo e fala, eu vou morrer, então eu vou morrer matando todos eles. É. E ele só sai correndo, enlouquecidamente. Rampage É, ele faz. E vale lembrar que ele não deve gostar muito de franceses também, né? Além dos árabes, quais são os problemas do Olha, Solomon Kane? quem ali não tem problemas com Solomon Kane? Porque malditos franceses, em contos diferentes, se você é francês... Não tinha notado, acredito. Acho que no primeiro conto o vilão é o Leloup, Isso. o lobo. Ele persegue ele até o fim do Por mundo. vários anos. É o... Por vários anos.
O primeiro conto é o Sombras no Luar? Não, como é? É Red Shadows. Em inglês é Red Shadow, alguma coisa assim. Em português, Sombras Vermelhas. Sombras Vermelhas. Nossa, acho que eu confundi com o nome de um conto do Conan. Acho que é Sombras no Lar. Esse Leloup, inclusive, é a antítese de Solomon Kane. Os dois são excelentes espadachins, usando força física elevar acima da média. Excelentes estrategistas, só que eles são antítese um do outro. Um é um herói e o outro é um vilão. Mas ele é. O Leloup é cruel e. E o Solomon Kane também é cruel, mas o Solomon Kane ele é cruel porque ele explode o bando do Leloup numa só, levando eles todos na casa de um aldeão. Eu não esperava aquilo. Eu falei, nossa, ele vai desenvolver isso por um tempo, né? Ele explode todo mundo, ataca o covil, mata as pessoas e o Leloup é o único que foge. Aí ele fala, só restou um. Eu vou caçar ele até no inferno. Aí que ele acaba chegando na África, né? É verdade. Sim. A primeira vez que ele vem na África. Nós vemos ele na África e durante esse conto atrás do Leloup. Isso, e a gente Quais são os outros contos que são na Europa? Eu nem... Não, eu só no final, o último conto dos meus favoritos, sei. que não tem nada de sobrenatural, é na Europa, se passa inclusive na Inglaterra. É difícil ver ele na Inglaterra mesmo, sabe? Se eu não me engano, esse primeiro é na Espanha, em algum lugar da Espanha, não é? Ele começa lá, né? Sim. É na Espanha? Não, acho que é na França, né? Eu acho que é na Espanha. Na Espanha. É, mas o vilão é francês. Sim. Os franceses. Tem um vilão chamado Gaston. Se você olhar a fera, você já tava na cara. E o Solomon, eu queria adicionar, o Solomon é um cara muito crédulo, né? Também. Ele encontra o Gaston. Tem o vilão do Pato Donald, chama Gaston também. Também. Aí, se você. O cara que quer roubar a Margarida, ele chama Gastão em português, né? Sim. É, em português é o Gastão, mas o original é Gaston. É igual o Salomon é Salomão, né? Salomão Bengala. Salomão Bengala! Salomão Parece Bengala. que ele faz um pornô. É tipo Kid Bengala. Não, eu tô traduzindo errado. Salomão Bengala, o fanático que chega espetando todo mundo. Ele vai te floretar. Mas ó, eu tô falando errado. O Kane, nesse caso aqui, é com K. Mas é que é a mesma pronúncia de Bengala, né? É, Salomão Bengala. Salomão Bengala. Será que é o Bastão Juju? Bastão Juju. Vixe, fica cada vez pior. Nilonga. O Nilonga entrega o Bastão Juju pro Salomão Bengala. Tirando o pornô agora. E tem bastante coisa sobrenatural nas histórias, realmente, né? Inimigos, né? Os inimigos são bem sobrenaturais. Tem vampiros, tem zumbis. Variam de tudo. Vampiros, Isso. zumbis, fantasmas, escravagistas, piratas, tem de tudo. É engraçado Uma coisa Canibais. que eu acho que talvez uma pessoa que vai ler hoje em dia e não saiba que foi escrito isso na década de 20, é que a pessoa vai falar, nossa, que clichê isso, né? E com Conan também. E não, os outros são clichês. Ele por causa dele, os né? conceitos. Não que ninguém nunca tinha falado de zumbi, de vampiro, sim, já tinha. Mas muitos conceitos foram inventados nesses contos. Ou então falar de vampiros sem tratar como terror, mas sim como aventura e ação. Sim. Ou como misturando, né, os dois. É o mesmo problema. Ó, o Solomon Kane tem o mesmo problema do Conan, mas beleza, porque o Conan é também do Robert Howard. Mas tem o mesmo problema do John Carter, tem o mesmo problema hoje em dia do Valerian, teve esse problema que são coisas que são originárias, coisas que tiveram a ideia primeiro, mas aí quando você vê o material hoje em dia, parece que é um negócio que já foi feito, porque tem outras coisas mais famosas às vezes, que tem os mesmos elementos, né? Tem zumbis nas histórias do Solomon Kane, é uma das primeiras representações de zumbis nessas histórias de aventura também, porque depois demorou muito tempo pra vir o conceito de zumbi mais moderno, né? Que é aquele do zumbi... Do George Romero. George Romero. Mas nessa época ainda era o zumbi do voodoo mesmo. E ele foi. Esse foi um conceito que foi explorado por alguns escritores da era Pulp. Sim, muitos escritores de terror mencionavam contos de zumbis, voodoo. Então, e aí o Robert Howard também fez o seu no Solomon Kane. Sim. Aí entra uma questão que eu tinha que perguntar pra vocês até. Eu podia pesquisar no Google? Poderia. Mas eu preferi perguntar. Isso é do original. Ele usa muito o termo voodoo. Que é uma coisa haitiana, não é? Voodoo não tá fora da África. Veio da África. É que ele é uma mistura de religiões da África, não é? O voodoo. Porque assim como aqui não. Era do Haiti. Mas o Haiti em geral é o pessoal. Teve o pessoal que veio da África. Igual aqui no Brasil, você pensar no candomblé. É uma coisa que a gente associa brasileira, mas que tem as raízes na África. E tem muita mistura hoje em dia com outras religiões. O candomblé com a religião cristã tem algumas misturas ali. Até pra você popularizar para as outras culturas. Sim.
É o sincretismo, que é a mistura de religiões. É que eu realmente fiquei pensando, falei, nossa, mas voodoo é um conceito que existiu na África com esse nome? Com esse nome. Talvez com esse nome não. Mas eu teria que pesquisar mais a fundo. Falando em clichê, eu queria falar um pouquinho sobre a adaptação que foi feita para o cinema, né? Que foi lançado entre 2009 e 2012, né? Porque aqui no Brasil mesmo foi lançado muito tempo depois. Foi. Pra mim, eu não sei se foi a intenção do diretor e do escritor do roteiro, é uma história clichê. Eles tentam dar uma história de origem pra ele. Eu não gostei, ficou muito focando na parte de como ele vira aquela pessoa que ele seria. E eu não achei interessante essa parte. Mas eu não considerei um filme ruim. Eu gostei porque eu não vi muito de como ele se tornou o que ele é no livro. Explica bastante sobre a perturbação dele. E isso, eu acho que essa parte que eu não gostei. Eu acho que focou muito nesse draminha. Ficou muito nesse drama de, eu sou uma pessoa. Eu acho que a história não precisava ser tão pessoal, não precisava ter a ver com a família dele. Essa é a parte do filme que eu não gosto. Eu acho besta, eu acho que podia... quando apareceu o Homem Mascarado, eu falei, nossa, eu já sei quem é. É aquela coisa, sabe? Você já sabe o que esperar do filme. Sim. Vou falar de outra coisa do filme que eu acho que não é tão legal. Eu gosto daquela parte que aparece ele na época que ele era doidaço lá. O começo do filme na África é legal. O filme diz que ele era um corsário. Apesar de eu pirata contratado. Que não tem nada a ver com o personagem. Arrependido, né? Não, o filme diz que ele era um corsário, um pirata pago pela coroa. E ele achava que ele estava fazendo bem quando ele era extremamente cruel com as pessoas. Ele era um pirata. Ele não tinha Deus na vida dele. Ele continua cruel depois, mas aí ele é cruel com um motivo. Nessa época ele era cruel pela coroa, não pela religião, né? E aí, no filme, quando o ceifador do demônio, que é o conceito meio maluco que eles colocaram lá, vai buscar ele enquanto ele tá vivo. Sendo que o ceifador também que tentando fazer a coisa justa, assim. Você foi cruel e ganancioso demais, então eu vim te pegar. Então, uma dúvida que me surgiu aqui. Vendo o fim do filme, foi o pai dele que vendeu a alma dele? Foi, eles falam isso. É verdade. O pai dele que é interpretado pelo ator Max von Sydow, que Sim. trabalhou em Conan como o rei anglo-saxão na Arábia. Ou Crono de 3 Horas Ou no Crono de 3 Horas Game no of Game of Thrones. Thrones. Eu lembro também o James Purefoy, que é o Solomon Kane, ele fez Roma. Fez. E atualmente ele faz um seriado muita coisa sobre serial killers. Eu esqueci. The Expanse. Não, Ele The Following. Não, The Expanse não foi ele. Eu confundo ele com aquele outro É o ator. Justiceiro. O Thomas Jane. Eles são parecidos. Ele é a Natalie Portman e a Keira Knightley. Keira Knightley. A menina lá do Black Mirror, a ruiva. Jessica Chastain, Bryce Dallas Howard. Elas são muito parecidas. Né? Não, é demais. Eu sempre confundo os dois. Não, mas voltando ao filme, que a gente tava falando que o pai dele vendeu a alma dele, né? Pra salvar o outro filho. Isso é meio maluco. Isso é bem maluco mesmo. Vendeu a distância, porque ninguém tava junto, né? Vale, eu posso vender a alma de quem eu quiser? Acho que se você for pai, você pode vender do seu Uma filho. ligação de sangue, tá? Pode ser. Tipo assim, não, é o conceito de, tipo, o pai é meio que dono do filho, sabe? Então ele era dono da alma do filho, então ele podia vender. Olha, eu sei que eu vi o trailer desse filme pela primeira vez. Eu falei, isso é de verdade? Isso é fanfilme? No trailer não era muito bem feito. Até que eu vi o James Purefoy. Poxa, o filme saiu home video. Pelo menos os efeitos são melhores que os do Sci-Fi Channel, né? Sim, efeitos melhores que o Sci-Fi Channel. É. Na verdade, o filme ele é um filme legal, mas você vê por que ele não foi pro cinema. Ele até foi, mas não fez sucesso, né? E em alguns países foi lançado com muito atraso. Aqui no Brasil foi só triste, apesar de que eu gostava da frase ao me fazer te matar, você vai estar condenando a minha alma pro inferno, um preço que eu vou pagar com prazer. Pô, essa frase é uma boa frase. Logo na hora que o cara mata o menininho lá, no começo. Sim. Isso, eu gostei disso, de ver como ele conseguiu aquelas habilidades. Tudo bem, ele lutava como corsário e agora ele é um ótimo esgrimista, atirador. O livro diz, ele é bom. Acredite em mim. Eu gostei muito. Eles dão indícios de que ele é ex-soldado. Sim, tem uma história que fala. Então. Ele tem um mosquete que ele nunca usa. Ele só usa pra bater. Ele usa como um porrete, na verdade. Isso. Toda vez, ele nunca consegue atirar com o mosquete. Da pistola. Eu não sei vocês, mas eu gostei bastante da atuação do James Purefoy como Solomon Kane. Eu acho que ficou bem no personagem. Eu achei que a aparência ficou bem parecida com a descrição do personagem. Ele ficou bem... Eu achei que eles se basearam bastante no quadrinho pra fazer a aparência dele. É igual o Conan.
A roupa, as espadas duplas, porque nos contos ele não usa 2 espadas, mas nos quadrinhos ele sempre usa uma espada longa e uma curta. E uma curta, que é bem legal. É bem legal. E as pistolas, ele também tem 2 pistolas. Tipo, isso também vem dos quadrinhos. E não necessariamente nos livros. Às vezes ele tem uma pistola, às vezes ele não tem, né? Inclusive na capa do livro ele tá com espada e pistola na mão. Então. Uma espada e a pistola. E ele não tá de capa, né? E ele sempre usa... só... Nos quadrinhos ele sempre usa capa mesmo. Mas é uma capona aqui, ó, tipo um sobretudo. Na verdade, eu tentava não me basear na imagem de capa do livro do Solomon Kane, porque as outras ilustrações que são mais oficiais mostram ele um pouco mais parrudo. Sim. Um pouco mais forte, Mas a pouco descrição maior. dele no livro diz que ele não é musculoso que nem o Conan. Sim. Mas ele não é... Ele é esguio. Ele é aquele é o que eu magro imagino. forte, assim. Eu diria Tipo um duelista. Eu diria que o Conan é mais forte que ele fisicamente, mas ele é mais ágil que o Conan. Talvez. Até por Eu não sei, é que florete. o Conan é ridiculamente ágil. Os Exatamente, caras falam que ele tem agilidade de uma pantera. Então, A agilidade de uma pantera. Faltou isso também. Né? Ele usa muito tigre no Solomon Kane, mas pantera é o Já termo usava do muito leão. Conan. Na África não tem tigres, né? Tem leões. é verdade. Um ponto no livro que é muito importante é sobre a religião do Solomon Kane, né? Que ele é puritano. E ele leva isso muito a sério, né? Sim. Mas é engraçado porque o Robert Howard, Era ateu. ele é ateu, né? Mas você vê que ele respeitava ainda assim as outras religiões. E até o ponto de o Solomon Kane parece ser uma forma dele dizer: eu não acredito, mas eu acho bonito quem acredita. Eu acho legal o ato de acreditar. Ele tinha Sim. admiração pela crença. Poxa, num dos contos, a caveira de alguma coisa. Os nomes são todos assim dos contos. Sim. A caveira esquerda de algo. Quando ele enfrenta o fantasma com a força de vontade, era isso e a fé dele que fizeram ele conseguir tocar num ser intangível. Sim, é uma das melhores lutas que eu já li no livro. O do fantasma. Ele bate no fantasma só pela vontade de bater e a fé. E isso é um cara que realmente acredita. O que eu queria perguntar aqui pra vocês é o que vocês acham da mitologia do mundo do Solomon Kane. Porque existem religiões africanas, existem criaturas míticas europeias. Vale tudo? Dos pulps, os escritores mais parecidos com ele, com a Lovecraft, todos eles falavam bastante de religiões diversas, sabe? Sim. Eles queriam explorar histórias obscuras em outras culturas também, né? Lovecraft tinha muita influência de religiões asiáticas, por exemplo. Mas, ele usa, por exemplo, o bastão Juju, que eu tenho que mencionar o tempo todo. Ele tem na ponta uma cabeça de gato talhado. E falam que isso tem relação a Do Egito Bastard. Antigo. Isso, eu imagino Bastard. Dizem que a origem do bastão até foi o que o Moisés usou para abrir o mar vermelho no livro. Nossa. Então, quer dizer, vale Então Moisés tinha um bastão Juju. bastão Juju. É que eu acho que ele só considera que o bastão é antigo voodoo e porque vem do Nilonga, cara. Sim. Por isso que ele chama desse jeito, né? Mas a magia desse mundo, ela vem das religiões, porque em Conan vem dos deuses, né? Sim, a magia em Conan é totalmente dos deuses, É. né? Mas Não, nesse não, livro, tem- ou ela não. simplesmente existe? Não, no Conan tem feiticeiros e magos que não tem nada a ver com os Não. deuses, que tem magia. Ah, mas a maior parte tem a ver com Não, deuses. tem a ver com Normalmente cultistas, o mago, ele é também um Sacerdote. No mundo do Solomon Kane, eu acho que a magia é uma coisa mais sutil. Você percebe que ela tem ligação até com o mundo anterior dele, que seria o do Conan, só que ela é uma coisa mais contida. E você encontra ali mais em cantos mais ocultos, ou menos visitados, sabe? Tipo florestas do centro da África inexploradas. E vale falar também que a gente teve alguns outros contos do Robert Howard que ficaram inacabados. Foram 4 contos do Solomon Kane, alguns escritores terminaram. Não Mas foi não- muito bem recebido pelos fãs, né? Normalmente não é, né? É complicado isso. Às vezes é até bom, mas a pessoa só de saber que não é do cara, no final, não né? é igual na Dá Roda uma- do Tempo, né? Que já tinha tudo preparado, porque o escritor sabia que ia morrer e o Brandon Sanderson terminou conforme ele queria. Lógico, ninguém consegue Não, ele imitar mudou- a escrita. Ele mudou totalmente o estilo de escrita, É. mas ainda era a mesma história. Tipo, a história que o autor tinha planejado, né? Logo Agora- no último livro, né? Não, nos últimos 3 ou 4. 3, 4? Bastante. É que nesse aí não tinha como adivinhar qual era o resto da história da cabeça Sim, do Howard, com né? certeza. Aí eles fizeram do jeito que eles queriam. E aí... Igual fizeram com a Lovecraft. Eu não sei se continuaram as histórias do Conan. Tem uma história muito boa que tem só um comecinho. História do Conan que tem bastante elemento de terror, que ele vai pra uma cidade, que as pessoas se trancam à noite, e porque alguma coisa anda nas ruas.
É bem legal essa história, só que não tem final. Nossa, ele começou bastante coisa e não terminou, né? Se você juntar os do Conan, os do Solomon Kane... E não existe uma linha, pelo menos entre ele e o H.P. Lovecraft, pra gente traçar aqui. Igual a Thaís falou, existe uma coisa legal no livro que é os contos vão se encaixando. Sim. Eles vão criando uma linha. Pro H.P. Lovecraft isso não existia. Tanto que colocar o Cthulhu Mythos em ordem foi meio que tarefa do RPG. Porque não existe uma enciclopédia. Verdade. Você Não sabia tem- que se passava numa época distinta, mas entre esse final do século XVIII, começo do século XX. É engraçado, o RPG do Cthulhu Mythos ele tem elementos de coisas do Conan, de coisas do Solomon Kane. E outro ponto é que muita gente acha, às vezes, que igual o D&D mesmo é muito baseado em Senhor dos Anéis, né? Que igual a gente falou nos outros episódios. Não, mas né? ele é mais baseado nas aventuras pulps. Isso. Até- É uma época de ouro, né, pra literatura, se você for pensar, que Sim. gerou muito material. Sim. O Senhor dos Anéis é uma coisa bem separada da literatura pulp. Ele é um pouco depois do ápice da literatura pulp. Sim. Ele é o High Fantasy, ou a Alta Fantasia, enquanto o gênero do Robert Howard é o Sword and Sorcery, é o Espada e Feitiçaria. O pessoal considera o Sword and Sorcery Low Fantasy. Apesar de eu não concordar muito, porque o Elric também é Sword and Sorcery e é High Fantasy, assim. Na verdade, o nível que você sabe, assim, a mudança é raças bizarras e se o humano médio do mundo conhece outras raças bizarras. No Senhor dos Anéis, todo mundo sabe que existem elfos, existem hobbits e anões, essas coisas. Agora, nas histórias do Solomon Kane, do Conan, por exemplo... É assim, as pessoas que vivem na cidade, talvez elas nunca encontrem bruxaria na vida. Tá, se a gente for falar do Elric, ele é o Elric de Melniboné, é um Melniboniano, mas os outros povos conhecem os Melnibonianos como se fosse outro país só. Sim. Tá. Mas eles são feiticeiros, né? Tem muita feitiçaria no Elric, né? Nos livros do Eric tem navios voadores. Tem invocação de demônio, tem tudo Ah, que a é gente bizarrice. vai Não falar vamos disso gastar no a pauta cast pra do outra Elric. coisa. Então, esse é um livro que eu recomendaria para as pessoas lerem, principalmente para entender a fase. Mas é lógico, leia com outros olhos, não vai tentar imaginar o autor no mundo de hoje. Imagina ele na década dele. Que nem Júlio Verne, todas essas coisas assim que podem parecer super datados, né? Mas é outra época, foi escrito de outra forma. Eu acho que não tem muito o que criticar. Você tem que saber mais quem é você como leitor antes de ler Solomon Kane. Mas sabe um detalhe engraçado? O Robert Howard, ele é considerado um cara que não é tão racista. Mesmo pra época. Pra época. Tipo, que o Lovecraft é muito pior. Porque o Lovecraft, ele tinha umas coisas assim, de botar um personagem, por exemplo, de uma raça, de uma etnia que... Não, sei se lá. você é E aí ele latino falava... no mundo do Lovecraft, você é mau. Não, e tinha os caras... Eu lembro no Terror em Red Hook, que tem, tipo, os imigrantes lá que são do Afeganistão, um lugar assim. E ele fala como os caras são inerentemente burros. E não tem jeito, esse pessoal desprezível. O Solomon Kane, ele já faz uma coisa, assim, diferente. Ele tenta mostrar as culturas. Às vezes ele mostra num aspecto meio assim... as culturas têm essas bizarrices São aqui. primitivas. São primitivas. Mas, em geral, o Solomon Kane sempre encontra pessoas daquela cultura que também ajudam ele, ou que, sabe... Pô, ele tem uma questão de receio do Nilonga quando ele vê as magias, o Bastão Juju, tudo, e ele fala, mas que tipo de magia maldosa, obra de Satã é essa? E aí ele vai aprendendo aos poucos que, não, calma, isso aqui existe no mundo, isso tá no livro. Ele fala, existe um mundo, esse mundo é muito antigo, e coisas são boas e coisas são más. Eu vou usar este bastão aqui. Tem um conto, basicamente, para falar o quanto o bastão é importante. Ele fala, eu vou usar este bastão como uma espada da justiça. Eu vou usar em prol vou pegar essa coisa do mal e usar em prol do bem em nome de Deus. E não necessariamente seja do mal. Eu gosto que ele começa a ter essa noção de... Não, o Nilonga ele usa magia. Muita gente má usa essa magia, mas ele não é mal. Então, quer dizer que a magia não é necessariamente má, mas as pessoas... que usam em geral. Isso. Eu recomendo bastante o livro, eu acho um dos melhores livros que eu já li. É um livro do começo do século XX. Recomendo bastante. Se você gosta de aventuras, de ação, de terror, tem elementos de terror também, de monstros, civilizações perdidas, tem todos esses elementos da era pulp que aparecem em outros livros do Robert Howard, do Edgar Rice Burroughs, e eu recomendo bastante. Só não acha que o elemento terror e os monstros vão ser o terror como você conhece normalmente em literatura.
Solomon Kane está lá apto a matar e ele provavelmente vai conseguir. Nessa história você não é a vítima. Nessa história a vítima é um monstro, o caçador é o Solomon Kane. Então é isso. Leiam, vejam o filme e nos digam o que vocês acharam. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Falou!